Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve todos vocês, salve o Corinthians. Final de jogo no Independência, em Belo Horizonte, América 2, Corinthians 0. Antes de comentar o jogo de hoje, gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, é só clicar aqui nessa janelinha vermelha, ativar o sininho e você vai receber tudo aquilo referente ao nosso Coringão, ok? Conto com você, conto com a sua presença. Desde já o meu muito obrigado a cada um de vocês. Vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje. Corinthians jogou com o América e foi derrotado por 2-0 lá em Minas Gerais. O Corinthians não entrou em campo hoje. O Corinthians não jogou. Ah, mas o jogo mais importante do Corinthians é na quarta-feira contra o Independente Del Valle. Ok. Mas o jogo de hoje era tão fácil, porque o América é tão ruim, que o Corinthians conseguiu perder para o América. Era somar 3 pontos para ficar ainda mais no meio da tabela e não ficar lá na zona da degola. Porque se o Vasco ganhar o próximo jogo, o Vasco passa o Corinthians e o Corinthians entra na zona de rebaixamento. Ou seja, mesmo jogando com um time misto, o Corinthians tinha obrigação de ter vencido esse jogo hoje. Porque o América, estando na penúltima colocação do campeonato, jogou com 12 desfalques, 12 jogadores sem possibilidades de jogar. A garotada do América jogou e ganhou. Tá certo que o Corinthians veio de uma pressão no jogo contra o Atlético Mineiro, veio de uma pressão, estavam exaustos e cansados, ok. Mas, assim, não pode perder pontos bobo conforme o Corinthians perde. Principalmente um jogo como hoje, que é um jogo fora de casa. Torcida do Corinthians em maior parte no estádio. O time do Corinthians dominando a bola. Agora, eu não entendo por que um jogo como hoje, o Luxemburgo não coloca o Pedro para entrar jogando. Ou entra no segundo tempo. O Luxemburgo colocou o Pedro com 40 minutos do segundo tempo. E mesmo assim, ele cria uma jogada, sofre um pênalti, e o Renato Augusto bateu o pênalti igual o cara do Atlético Mineiro bateu na última quarta-feira. Isolou a bola. Não se perde um pênalti como aquele, Fábio Santos. Ou seja, o Bidu também poderia entrar no segundo tempo. Ah, tem que poupar para o jogo contra o Independente Del Valle. Não tem que poupar agora, não. Põe no segundo tempo. O Renato Augusto não entrou no segundo tempo? Não fez nada também, mas entrou. Então, assim, tem certas coisas que não dá para entender dentro de um futebol. Ou seja, se o Renato Augusto não joga, o Corinthians não ganha. É impossível. Não sei o que acontece com esse time sem o Renato Augusto, o Corinthians não ganha. Será que tudo tem que passar pelos pés do Renato Augusto? O time não jogou nada, não trocou passes. O Juliano entrou, não sei o que o Juliano está fazendo ali também. Outro jogador que não tem a mínima condições de vestir a camisa do Corinthians é o Yuri Alberto. O que o Yuri Alberto, você que assistiu o jogo, o que o Yuri Alberto fez em campo hoje? Nada. Não jogou nada. O time do Corinthians hoje foi apático. Tá cansado pro jogo, devido ao jogo contra o Atlético Mineiro. Poupou os jogadores, trocou no segundo tempo. Demorou demais, o Luxemburgo demorou demais para colocar o Pedro. Eu não sei por que já não entra no segundo tempo com o Pedro. E ao invés de colocar o Felipe, deveria ter colocado o Wesley. Coloca a garotada. O América ganhou porque colocou a garotada para jogar. Ah, mas o América estava com desfalque e foi obrigado a colocar a molecada. Mas a garotada entra e resolve. O Pedro, no primeiro lance do Pedro, ele sofreu um pênalti. E Fábio Santos vai bater um pênalti assim tão displicente lá na Casa do Chapéu, né? Isso que você fez você isolou a bola, você não bateu um pênalti. Ah, mas eu prefiro o pênalti que ele bateu quarta-feira passada, ok. Mas ele é profissional, ele ganha para isso, ele tinha que ter batido o pênalti com categoria e ter marcado o gol. O juiz deu 12 minutos de acréscimo e poderia ter, com certeza, empatado o jogo se ele tivesse feito o gol. Agora, aquele pênalti mandrake ali é só o Daronco mesmo para dar um pênalti daquele. O cara estava colado com o Caetano, chuta a bola na mão do Caetano e ele vai dar pênalti.
Como que o cara ia tirar a mão da bola daquele jeito? Não tinha como. E o Daronco vai lá e dá pênalti para os caras. Mesmo assim não justifica o Corinthians não chutar bola no gol. O Corinthians não chuta a bola no gol. O único chute que eu vi interessante foi o lance do Pedrinho. Ele sofreu o pênalti e depois ele driblou 2 jogadores da defesa do América, chutou, o goleiro pegou. O Pedro fez isso. Porque os demais, o Yuri Alberto, eu não sei o que ele está fazendo em campo. Eu não sei o que o Luxemburgo está fazendo que não tira o Yuri Alberto. Não tem condições de sair jogando. Ele é um poste dentro do campo. Pá, mas ele é um bom jogador. Tá, tudo bem, mas está na hora dele sentar um pouco no banco. Esquentar banco. Precisa esquentar banco. Não dá. Yuri Alberto não pode ser titular do Corinthians. Da mesma forma que o Fábio Santos não pode ser titular do Corinthians. Não tem a mínima condições. Da mesma forma que o Juliano, nem entrando no segundo tempo, tem condições. É queimar uma substituição. Colocar o Juliano para jogar é queimar uma substituição. Né? Tanto, por que não põe o Matheus Araújo? Já que ele quer colocar a garotada, coloca a garotada para jogar, mas não ponha, pelo amor de Deus, o Juliano para jogar, porque não dá, não tem condições. Não tem criatividade o meio de campo do Corinthians, não consegue ser agressivo e perdeu, repito, perdeu 3 pontos fáceis contra o América, com todo respeito ao América, com todo o respeito que eu tenho pelo América. Hoje era um jogo fácil que o Corinthians tinha que ter vencido e vencido com facilidade o jogo. E acaba perdendo o jogo para o América, que mesmo vencendo, não saiu da zona de rebaixamento. Jogou mal. O Corinthians jogou péssimo. O América também jogou péssimo. E mesmo assim, o América ainda faz 2 gols em cima do Corinthians. Não dá, o Corinthians não pode jogar tão apático como jogou hoje. Repito, o importante é o jogo de quarta-feira? É. Mas não pode perder pontos besta conforme perdeu hoje. E agora vai ter que começar a remar no Campeonato Brasileiro tudo de novo, para começar a sair lá de baixo de novo, sendo que hoje poderia estar lá no meio da tabela. Né? Agora vai fazer um jogo tão ruim conforme o Corinthians fez hoje. E perder. Mas vamos jogar quarta-feira. O importante é quarta-feira. Se jogar do jeito que jogou hoje, quarta-feira, volta para casa goleado. Goleado. Que o jogo de hoje sirva como um alerta para todos, que não é assim que se joga futebol. Não é assim que se joga futebol. Murilo, muito bom jogador, mas o Luxemburgo tem que chamar o garoto num canto e falar com ele. Ele erra muito passe. O Murilo. Tem que treinar passe, fundamento. Não é só ele, o time inteiro do Corinthians erra muito passe. Eu não sei quantos passes errados eu tô tentando abrir as estatísticas do jogo aqui, mas eu não estou conseguindo. Mas é muitos passes errados. Chute a gol quase não teve. Não tendo chute ao gol, como que vai marcar? Só o Pedro chutou uma bola que o goleiro pegou e um pênalti que ele fez. É muito pouco para um time como o Corinthians jogar. Infelizmente, perdemos e perdemos feio. Agora o próximo jogo do Corinthians é contra o Cuiabá na Neoquímica Arena e pelo Campeonato Brasileiro. E vamos encarar o Independente Del Valle na próxima quarta-feira. Vamos torcer para que quarta-feira seja totalmente diferente daquilo que foi hoje. Porque se jogar do jeito que jogou hoje, repito, perde e perde feio. Ok? É isso aí, rapaziada. Clica aqui, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, para que a gente possa bater esse papo, falar de Corinthians, falar do nosso poderoso Timão e cada vez mais nos unirmos
em prol do nosso Coringão, tá bom? Conto sempre com vocês, desde já, meu muito obrigado, um ótimo final de semana para vocês, fiquem com Deus e vai Corinthians!